Bom, pessoal, isso é um guia prático para mostrar para vocês como criar resumos, checklists e tirar dúvidas com a inteligência artificial com base no conteúdo de um vídeo através de um processo super simples, tá? Aqui eu estou com o ChatGPT com o Gemini aberto, ambos podem servir, tá? Se você tem o GPT Pro, o GPT pago, fica muito melhor o sistema. Se não tem o pago, eu recomendo usar o Gemini porque ele consegue pegar mais contexto, tá? Mas mesmo que não tenha o pago, no GPT vai funcionar também. Aí vai de você se você está ali durante o limitado do For All, né? Porque gratuitamente hoje é disponibilizado de forma limitada o ChatGPT 4o e em algum momento quando tu usa o limite diário ali, ele volta pro 3.5. Então no primeiro momento do dia ali, talvez seja interessante jogar o texto no For All, tá? Então digamos assim que eu estou iniciando com uma empresa nova e eu quero saber, ter uma orientação geral ali, uma base de como fazer tráfego pago para aquele nicho, digamos que seja imobiliárias, tá? O que eu vou fazer, tá? Tá vendo aqui que tá escrito Get Subtitles? Significa conseguir legendas, né? Adquirir legendas. Por quê? Porque tem uma extensão aqui no meu navegador que se chama Download YouTube Subtitles, né? Então se eu vim aqui em extensões do Chrome e eu pesquisar ali Download Subtitles, ó, Download YouTube Subtitles, ó, eu vou encontrar essa extensão. Aqui vai aparecer para vocês instalar a extensão, algo nesse sentido. Instalando ela, automaticamente quando vocês abrirem o YouTube vai aparecer essa coisinha aqui, Get Subtitles. Esses outros conteúdos aqui são de outras extensões, tá? São interessantes também, são semelhantes. Por exemplo, esse aqui, ó, ele resume esse vídeo, ele resume de forma direta o vídeo diretamente através do YouTube aqui. Mas eu acho ele meio bugado, ele não é tão bom assim, saca? A transcrição é em inglês, então eu não acho tão efetivo. Ele é um pouco bugado, então eu prefiro esse Get Subtitles que ele vai ser um pouco mais assertivo. Então, clicando aqui em Get Subtitles, depois de fazer a instalação da extensão, ele já vai me direcionar para essa aba aqui, onde eu vou conseguir baixar as legendas, ó. Então, Primary Subtitles of the Video, legendas originais do vídeo, TXT, ele vai fazer o download aqui, certo? Com esse download, eu posso jogar no GPT, se eu tenho o GPT Pro, né? Se eu tenho o GPT Pro, eu posso pegar e jogar aqui, né? E pedir para ele fazer qualquer coisa com isso, por exemplo, crie um plano de ação detalhado para implementar essa metodologia de tráfego pago para um novo cliente da minha agência. Essa é a forma ideal de fazer isso, tá? Mas, se você não tiver o Pro, o que você vai fazer? Seguinte, vai abrir esse arquivo aqui, txt, vai dar um Ctrl A, vai selecionar tudo, e dar um Ctrl C. Você vai copiar esse conteúdo. E colando no Gemini, que ele tem acesso a mais contexto do que o GPT 3.5, você vai poder dar o prompt aqui com o texto, saca? Então, eu vou pegar aqui o mesmo prompt. O prompt, no caso, é o textinho que você coloca de input na IA. Vou colocar entre colchetes aqui, só para dar uma ênfase. E vou dar o Enter. Ó, talvez ele não acesse todo o conteúdo, porque ele não vai ter contexto suficiente. Depende do nome, depende do tamanho do conteúdo, certo? Então, se for um conteúdo de 2 horas, obviamente não vai pegar todo o contexto. Quanto menor o vídeo, mais objetivo for o vídeo, melhor. Então, aqui ele vai explicar toda a estratégia definida pelo criador de conteúdo, certo? E vai sintetizar de uma forma mais textual, né? Todo o conteúdo do vídeo. Tá, daí tu pode me perguntar, mas para que serve criar conteúdo em texto assim, dessa forma? Por que eu não simplesmente assisto o vídeo? Porque aqui você vai poder interagir também com o conteúdo. Então você vai poder perguntar assim, por exemplo, dúvidas específicas sobre o processo ou aprofundar um pouco em alguma parte do tema específica. Obviamente, o modelo de linguagem vai inventar um pouco, né? Vai trazer do conhecimento dele um pouco. Ele não vai saber profundamente o conteúdo do vídeo. Ele vai se basear no que foi falado no vídeo. Mas, mesmo assim, é bastante interessante para criar conteúdos, para criar playbooks, certo? Aí você vai otimizando o prompt, melhorando o prompt. Aqui tá bem, como é o GPT-4, tá bem mais profundo, provavelmente, né? Tá bem mais estruturado, bem melhor. Mas, enfim, o Gemini já é suficiente para isso. Ou, por exemplo, assim, quero criar um post no Instagram, rapidamente. Pega um conteúdo sobre alguma coisa do que você quer criar, joga no Gemini e pede para ele criar uma copy. Aí dá as instruções da copy. Coloca na estrutura PAS, problem, etc. Lá, estrutura de copy, né? Problema, agravamento do problema e solução do problema. Várias coisas nesse sentido são interessantes. O que mais que eu posso dizer? Bom, a partir disso, se tu tiver o GPT Pro, tu pode mencionar um outro GPT, né, que nem o Whimsical, por exemplo, e pedir para ele criar um mapa mental. Crie um mapa mental. Né? Ele vai criar um mapa mental no Whimsical, né, que é basicamente uma plataforma de mapas mentais. Vai criar com esse conteúdo aqui. Ou eu posso mencionar um GPT de perfil de cliente ideal, perfil do cliente ideal, certo? Ele vai pegar esse contexto e vai criar, a partir desse contexto, o perfil do cliente ideal de forma muito detalhada. Crie com base no contexto, né? Eu consigo mencionar os GPTs com funções específicas para criar isso, né? Vamos botar aqui, ó, crie
um perfil de cliente ideal com base no contexto dessa estratégia. No caso, ele vai criar um ICP de imobiliária, né? A campanha de tráfego imobiliário, ele já sabe o produto, já sabe o nicho, e ele vai, dessa forma, mapear todo o comportamento, todo o imaginário do cliente ideal, né? Aqui eu tenho um outro case, né? Que basicamente eu joguei aqui uns conteúdos que eu tinha para criar, como se fosse um curso, e num GPT feito para criação de landing pages. Aqui ele desenvolveu os parágrafos, o desenvolvimento da landing page, né? Até efetivamente criar uma landing page. Então, além de eu conseguir criar roteiro, criar post, criar checklist, playbook, sintetizar conteúdos de forma muito, muito fiel, eu consigo também criar coisas do zero. Então, criar landing pages. Aqui, obviamente, não vai criar uma landing page incrível, porque é uma coisa automatizada, certo? Mas ele vai criar uma estrutura, né, no HubSpot, que depois você vai poder editar se tiver o HubSpot. Isso aqui é só um exemplo, tá? Não que isso seja extremamente útil, mas é um exemplo do que é possível ser feito dentro dos GPTs. Aqui no pesquisador de leads, que é um outro tipo, né, de GPT, o que eu consigo estar criando? Basicamente, eu consigo jogar o nome de um decisor aqui, o nome de um potencial cliente meu. Ele vai fazer uma varredura na internet sobre aquele potencial cliente e vai buscar informações específicas dele, né, para me auxiliar a como tá falando com ele, interagindo com ele. Então, por exemplo, um potencial cliente meu do meu network, Humberto Rebelo, supervisor de vendas Sky. Pesquise tudo sobre ele, a fim de me auxiliar a iniciar contato com ele da melhor forma possível, visando fechar negócio. O que ele vai me dar aqui? Ele vai pesquisar o nome, né, deste decisor aqui e vai me dar várias informações detalhadas, né, com base nessa pesquisa do Humberto Rebelo, que é um decisor, certo? Então ele vai me trazer um monte de informações aqui. Para que eu vou fazer isso? Pô, vou fazer uma reunião com o cliente em alguns minutos. Eu vou jogar aqui o nome dele, ele vai pesquisar, né? Vai pesquisar no Instagram, vai pesquisar em vários canais, para que eu possa ter por exemplo, eu posso continuar esse chat aqui. Quero fechar tal e tal coisa, de que forma mais ou menos eu posso estruturar, entendeu? Então, é realmente muito útil. Enfim, deixa eu pensar mais alguma coisa sobre isso especificamente. Vamos criar aqui um mapa mental, só para finalizar. O Whimsical. Crie um mapa mental detalhando aspectos relevantes sobre esse prospecto. Aí o que ele vai fazer? Ele vai acionar o Whimsical, né, que é um criador de mapas mentais. Vai me pedir autorização aqui para fazer a criação do mapa, né? Aqui, permitir. E automaticamente ele vai me dar o mapa mental criado, certo? Ele vai primeiro criar aqui a estrutura e vai me mandar, ó. Aqui já tem automaticamente criado este mapa mental. Digamos que eu vou transformar esse conteúdo aqui, né, em um mapa mental. Eu posso voltar ali no plano de tráfego pago e fazer a mesma coisa, criar um mapa mental, né? Jogar aqui o Whimsical, cria um mapa mental, detalhando estratégias de tráfego para imobiliárias e perfil de cliente ideal. Focadas em tráfego para imobiliários. A partir disso, ele vai pegar todo o contexto do nosso diálogo, né, o contexto entre o plano de ação detalhado, né, que eu pedi com base no conteúdo em texto do vídeo, mais o mapeamento do perfil de cliente ideal, que eu pedi, certo? E mais E agora eu mencionei outro GPT que vai criar o mapa mental, certo? Então, eu tô criando bastante conteúdo, né, em torno do que eu puxei inicialmente aqui do vídeo. E, obviamente, eu posso jogar outros vídeos e relacionar as informações entre vários vídeos diferentes. E muitas outras coisas, né? Isso aqui, para jogar arquivos, mencionar GPTs, é só com o GPT Pro, né? Mas se tu tem agência aí, obviamente é muito relevante ter esse tipo de facilidade, né? Então aqui a gente pode ver o mapa mental gerado, detalhando o ICP, detalhando as estratégias de tráfego, né? O cliente ideal, tudo aqui e tal. Obviamente ele não vai ter uma completa perfeição, né? Tu vai ter que refinar o prompt para melhorar ele. Aqui, ó, perfil de cliente ideal. Setor de atuação, ele errou aqui no sentido de... Ele confundiu a pessoa que vai comprar a casa com o cliente ideal da agência de marketing, certo? Então, obviamente, a IA alucina bastante, mas se tu der bastante conteúdo para ela se basear e souber refinar o prompt, melhor coisa possível, tá? Mais outra coisa aqui. Node.ai.
essa outra extensão aqui, certo? Qual que é a finalidade dessa outra extensão? Sempre que você abrir uma reunião no Meet, ela vai já abrir aqui, ó, ready to capture your next conversation, ou seja, pronta para capturar sua próxima conversação, seu próximo diálogo. E depois da reunião, ele vai criar uma síntese, né? Vai pegar todo o texto da reunião e com base nesse texto, a gente pode criar um resumo, né? Uma ata de reunião automatizada. Então é super relevante, super interessante a gente ter isso para, no final de toda a reunião com o cliente, tu já tem automaticamente ali rapidamente uma síntese para oferecer para esse cliente, né? Então, aqui ó, vou copiar. Como é que eu faço aqui? Não tô achando, mas eu normalmente consigo. Transcript. Aqui ele tá me dando o texto mesmo. Então eu posso copiar esse texto e jogar no GPT. Criar um arquivo de texto. Salvar como. Reunião. Acredito que ele não está me deixando aqui exportar como documento porque eu já fiz muitas vezes, né? Mas aqui eu posso criar simplesmente um novo, jogar aqui. Cria um resumo da reunião. Eu prefiro jogar no GPT, porém o Note.ai já me dá uma sumarização aqui, tá? Ele me dá uma ata automática, né, com base na reunião. Mas eu prefiro jogar no GPT porque ele me dá um resultado muito mais relevante, certo? Então, basicamente isso. Para ata de reunião, mais uma funcionalidade aí. Em geral, o que eu queria passar mais ou menos nesse vídeo em específico era essa visão de utilizar IA para otimizar vários aspectos do trabalho dentro do marketing, né? Então, qualquer vídeo, criação de conteúdos, vídeos entre conteúdos, cara, até sites, que nem eu mostrei ali, as landing pages, apresentações. Por exemplo, aqui dentro do GPT, eu posso utilizar um designer para criar logos para mim, né? Logos extremamente úteis, de forma rápida, apenas com um GPT especializado nisso, certo? Então, vou procurar aqui. Dali já é suficiente. Crie uma logo. Crie uma logo para uma agência de marketing chamada MLink. Traga um aspecto minimalista, roxo e corporativo. Aspectos de tecnologia e startup também são bem-vindos. Vamos ver qual o resultado ele vai me gerar aqui. Bom, isso tudo eu posso obviamente ir mencionando GPTs, criando muitas coisas. Olha, ele me criou aqui uma logo relativamente legal, né? Obviamente eu posso ir refinando o prompt para melhorar cada vez mais. Ou, por exemplo, adicione um cérebro no logo. Apresente apenas um logo por imagem e sem... bom, vamos colocar isso, só para ver o que vai aparecer. Eu vou refinando, melhorando, etc. Acabei nesse vídeo colocando bastante amplitude, né, de diversas coisas diferentes. Ó, aqui me trouxe já um cérebrozinho. Vamos pedir assim, me dê apenas o ícone do cérebro isolado com um fundo plano. Questão de prompt. Se você tiver bastante inteligência verbal, né, para incorporar as melhores palavras possíveis e se comunicar de forma clara, quanto melhor isso e quanto mais definido você fizer, melhor, certo? Vou trazer só mais uns adicionais aqui para esse vídeo, que é o seguinte. Baixei aqui agora, certo? Eu posso jogar ele, posso remover o fundo, né? Remove BG. Eu vou colocar aqui num negócio totalmente gratuito aqui de remoção de fundo. Existem outras coisas úteis também para remoção de fundo. Por que não tá dando? WebP. Tá, só para fins demonstrativos, eu vou abrir esse arquivo aqui e dar um print. Vou remover o fundo dele. Certo? Vamos ver aqui. Copiar. Muitas vezes dá problema também, mas dá para editar, né? Ficou bom. E agora o que eu posso fazer? Jogar no Upscale, que é um software que você consegue baixar, só pesquisar Upscale aí, que ele melhora muito a qualidade das imagens, tá? Melhora muito mesmo. Então, uma imagem que está super pixelizada, que nem essa aqui, que é um print e uma remoção de fundo, e uma plataforma gratuita que, enfim, eu consigo melhorar muito essa imagem
através desse software. Ele vai usar IA para melhorar a imagem, né? Não só imagens nesse sentido, mas também imagens de pessoas, imagens de paisagens. E ele vai transformar em uma resolução muito maior e vai utilizar IA para melhorar muito. Outras coisas também, aqui ó, tem uma ferramenta da Adobe para remover fundo de imagens gratuitamente, que é bem interessante também. E tem uma ferramenta aqui da Adobe que transforma em imagens vetoriais. O que significa? Ela tira do PNG e cria uma imagem em projeto, como se fosse uma imagem em projeto. Ela cria um item virtual ali, um item virtual de imagem, certo? Daí, obviamente, você vai poder exportar ela em muito maior qualidade depois. Como é usado IA, muitas vezes dá esses erros aqui. Mas existem ferramentas diferentes aí, um deu erro, você usa outra. E depois, se jogar no Figma, que é uma plataforma de design, né? O Figma vai entender aquele item como um projeto, saca? Então, vai ser muito mais interessante do que apenas uma imagem pixelizada. Porque ela vai entender aquilo como um item em si. Vou tentar mostrar aqui. Vou pegar isso aqui, jogar aqui. Ó, SVG, ó, ela vai entender como um item separado, né? Cada partezinha. E eu posso trocar as cores, enfim. Ele vai entender como um projeto e não como uma imagem PNG. Isso aqui são insights mais profundos, né? Que eu posso criar um efeito de sombra, né? Vou colocar aqui um pouquinho mais claro, e esse aqui um azul mais claro ainda, enfim. E criando isso aí. Enfim, estendi muito, falei muitas coisas. Vamos ver se já está pronta a imagem aqui. Já está, ó. Então vou ver aqui como ficou ela pronta. Fechei o Figma. Mas enfim, ela pronta fica explorador de arquivos, downloads, upscale. Ó, ela ficou bem melhor do que a outra, né, que estava aqui. Só comparar. Então, existem muitas formas muito boas de usar IA e etc. para criação de logos, para criação de conteúdo, para criação de copy, para tudo isso que eu mostrei. Não fiquem só no que eu mostrei, tá? Usem o cérebro para imaginar outras possibilidades, para aplicar em situações da empresa de vocês, do cotidiano de vocês. Enfim, usem IA nos negócios. Principalmente essa questão da ata da reunião aqui, é algo que eu uso em todas as reuniões já. Tá? Eu uso isso em todas as reuniões, eu acho que é por isso até que ele não me deixou exportar mais, ó, ele tá querendo que eu faça upgrade, mas de qualquer forma eu consigo utilizar o texto ali, eu consigo pegar o texto. Então, bom, não vou me estender muito, é isso. Próximo vídeo aí eu faço coisas mais específicas, para soluções específicas. Com base nas demandas do pessoal eu vou conseguir criar e imaginar também aplicações melhores e mais práticas mesmo, para dores específicas dentro do mercado de agência de marketing, tá? Então, basicamente é isso. Muito obrigado. Até a próxima.